Pronto para aprender um pouco sobre como a testosterona impacta no eixo hormonal? Vamos lá, estamos falando da testosterona exógena. Aqui a gente viu como a testosterona é produzida, então falamos antes da testosterona endógena, de dentro. Agora eu quero falar sobre como que a administração dela vai impactar no eixo hormonal, então é a testosterona exógena. Bem, existe alguma diferença estrutural, funcional entre essas duas testosteronas? A resposta é não. A testosterona exógena vai ser acompanhada de algum tipo de modificação inerte para que ela seja bem absorvida. Então, para testosteronas em gel, precisamos de veículos transdérmicos. Para testosteronas injetáveis, precisamos acoplar ela a algum éster que faça com que ela seja liberada gradualmente e por aí vai. Mas a molécula de testosterona vai ser liberada intacta, idêntica à nossa. Então eu já começo dizendo, testosterona bioidêntica existe. Todas as que você compra no mercado são bioidênticas. Não existe uma diferente, uma bioidêntica diferente que é especial. Isso é uma nomenclatura da parte do marketing. Existiu isso com outros hormônios, existe uma diferença, pode existir uma diferença na fabricação, no como é escolhida, de onde ela é extraída e como é fabricada, de onde é tirada a matéria-prima, mas o resultado final é que se você adquiriu uma testosterona de farmácia, corretamente fiscalizada, tudo certinho, você adquiriu testosterona humana idêntica à que você produz. E aí você vai falar, então, mas se ela é idêntica, então a ação dela no meu organismo vai ser idêntica. E a resposta é que não. Não, porque a ação de um medicamento não depende só da função daquela molécula, do princípio ativo. Você viu lá com o GNRH que a mudança de pulso, do ritmo de liberação do hormônio é suficiente para afetar o seu funcionamento. E esse é só um dos vários fatores que pode alterar o funcionamento de uma molécula no nosso organismo. Então, se eu administro uma molécula de uma forma que seja diferente do ritmo natural, numa concentração diferente, de forma que ela seja distribuída no organismo de forma diferente, eu tenho um efeito diferente. O nome dessa área de estudo chama farmacocinética. E a testosterona exógena, ela é diferente em todos esses critérios que eu acabei de citar. E é daí que vai vir a diferença de efeito. Vamos ver aqui um exame de um usuário de testosterona. Essa testosterona aqui está sendo utilizada como reposição por um indivíduo que usa direitinho, tá? Ele utiliza para fins de reposição direitinho. E a gente vê, como eu expliquei anteriormente, que existe uma inibição esperada do eixo hormonal. A testosterona o valor dela aqui depende de quando é avaliado, para a gente dizer se está bom ou não. Nesse caso está ok, de acordo com a data de aplicação, mas parece que já tivemos uma alteração fisiológica, que foi a inibição do eixo hormonal, vamos dizer, que é o que a gente chama de forma mais direta, inibir o eixo. Então a gente tem um eixo inibido. Mudou alguma coisa. Se fosse idêntica à testosterona endógena, não ia acontecer assim, porque embora a testosterona endógena iniba, sim, o seu eixo hormonal, ela inibe de uma forma mais sutil e de uma forma rítmica para manter aquela regulação, manter a testosterona oscilando dentro de uma faixa, mas não vai zerar essas gonadotrofinas, não acontece isso. A gente tem um valor que fica bem acima disso daqui. Então, a gente teve sim uma alteração. Ou seja, só estou querendo bater o martelo e dizer para você que não dá para dizer que são iguais. E por que não são iguais? Eu mencionei anteriormente que é pela diferença em como a testosterona é liberada no organismo, como é distribuída e por aí vai. E é isso que eu queria discutir com você aqui. Vamos lá então. Primeiro fator relevante sobre a administração da testosterona é que diante do que eu até expliquei antes sobre como o gel, o injetável, como eles são feitos para serem absorvidos, liberados, eles nunca vão equivaler à nossa liberação.
A gente tem uma molécula que vai ser, por exemplo, o gel, ele vai ser passado uma vez por dia, tem gente que fraciona para passar 2 vezes ao dia. Ele vai ser absorvido ao longo daquele dia de acordo com o funcionamento da nossa pele e de acordo com aquele veículo transdérmico escolhido. E ele vai sendo absorvido geralmente gradativamente. Pode até ter algumas oscilações, mas nunca vai ser igual a essa oscilação de inibição aqui, toda reguladinha que a gente viu anteriormente. Então o que vai acontecer é que no período que você passou o gel, dali a pouco ele vai ser absorvido em maior quantidade, você vai ter um pico de testosterona, depois ele vai abaixar devagar e vai ficar aqui numa faixa assim, até o final do dia ele vai caindo e depois você vai usar no outro dia e por aí vai. Então você não vai ter uma testosterona que normalmente seria assim. Você vai ter uma testosterona assim. Isso já vai ser diferente o bastante para que algumas pessoas não sintam o mesmo efeito positivo ou sintam até mais porque tiveram um pico maior. Existe uma diferença importante entre indivíduos que em relação a como eles se sentem diante de diferentes picos. Tem gente que sente melhor, gente que sente pior, com determinada forma de liberação. Além disso, os géis e os diferentes veículos transdérmicos são diferentes. Alguns absorvem melhor, outros pior. E existe uma variação grande na pele dos indivíduos. Então tem gente que absorve melhor e tem gente que absorve pior. Então aí a gente não vai ter um padrão único. Ah, Thales, como que é o padrão do gel? Varia muito. Eu não posso só desenhar para você e falar que ele é assim, daquele jeitinho que eu te mostrei, não. Vai ser assim o indivíduo, em outro ele vai demorar mais a absorver, em outro ele vai absorver rápido e cair rápido, em outro ele vai absorver rápido e ficar lá em cima mais tempo. O gel ele é um dos tipos de testosterona com maior variabilidade intraindividual que existe hoje. E se a gente falar do injetável? Se a gente falar do injetável, a gente vai ter um ritmo bem diferente. A gente vai ter um pico que também varia. Tem injetáveis que vão ter um pico ali nos primeiros 7 dias, os de ação mais longa, por exemplo, o Undesilato, que é feito para durar em média 2, 3 meses, ele vai ter um pico na primeira semana, segunda semana, e depois ele vai caindo. Você tem outros, por exemplo, que são feitos, por exemplo, o cipionato, que é feito para ter uma meia-vida de 8 dias em média, ele vai ter um pico em mais ou menos 48 horas, 24 a 48 horas, depois vai caindo. E dependendo da frequência de aplicação, ele pode cair um pouco e você já subir, e às vezes ele empilhar, ou ele pode cair demais e você ficar se mantendo sempre assim. Então, diante de como foi desenvolvido o medicamento e desenhado o seu protocolo de aplicação, você pode ter oscilações diferentes, você pode se dar bem ou mal de formas diferentes com essas oscilações. Uma pessoa que desenha bem um protocolo hormonal, ele não vai deixar você ficar muito tempo em picos muito altos e nem em vales muito baixos. Você vai ter picos e vales dentro de uma janela. E para a gente conseguir isso daqui, a gente geralmente precisa empilhar algumas aplicações. Então a gente geralmente faz uma, aí antes da outra zerar faz outra, antes da outra zerar faz. Por quê? Porque se eu escolher um medicamento que aumenta muito a sua testosterona, ele vai aumentar muito no pico e depois ele vai cair. Então, e se eu empilhar ele, eu vou aumentar mais ainda na hora do pico. Isso pode causar problemas a longo prazo. Por outro lado, se eu pecar pela segurança demais e escolher um medicamento que não gera uma dose, que não gera grandes aumentos, ou botar um intervalo muito grande, você vai passar muito tempo em um vale. E você vai, além de se sentir mal por muito tempo, você está fazendo um tratamento que só vai te fazer se sentir bem por um período curto, você ainda faz uma grande oscilação hormonal, o que também não é legal, não é saudável. Então, às vezes, pecando pelo excesso, aquela pessoa acaba também cometendo um erro.
E cada pessoa vai ter a sua reação a cada remédio. Existem as médias, faixas médias de aplicação, mas geralmente é necessário acompanhar, dosar o sangue da pessoa no horário certo, no dia certo, pós aplicação, e determinar com ela a melhor frequência de dosagem. Tem pessoas que não se incomodam, a maioria das pessoas não se incomoda com uma pequena oscilação, assim, embora ela não seja nada natural. Mas tem gente que precisa que a oscilação seja menor, porque senão elas se sentem mal. E isso tem que ser adaptado para cada indivíduo. Não existe uma resposta única. Mas o que a gente sabe é que quando a gente está com uma testosterona exógena que age por muito tempo, a gente está bloqueando o nosso eixo hormonal aqui, o tempo todo. E a gente fazendo isso, a gente está fazendo o quê? Bloqueando o ritmo do GNRH, causando downregulation dos receptores das gonadotrofinas, os receptores de GNRH que ficam nas gonadotrofinas, e com cada vez menos receptores aqui, elas se tornam cada vez menos responsivas ao GNRH. Isso faz com que, se você cessar o uso da testosterona, você não vai imediatamente sentir uma melhora. Primeiro, uma melhora da sua produção natural. Primeiro, porque você tem uma testosterona que você empilhou e vai levar um bom tempo até ela cair. Quando ela chegar aqui embaixo, esse pessoal aqui vai perceber, opa, faltou testosterona, e vai começar a agir. Mas temos poucos receptores aqui. Se as quispeptinas também tiverem sido muito inibidas, podemos ter problemas aqui, e até o estímulo delas funcionar novamente, ativar os receptores, o do GNRH recuperar a expressão dos seus receptores nas gonadotrofinas, pode demorar muitos dias, semanas, até que esse eixo entre em um ritmo novamente. Além disso, um fator muito importante sobre neurotransmissores, hormônios, moléculas reguladoras e estimulantes de uma outra célula, é que geralmente elas atuam como elementos tróficos. O que isso significa? Tróficos, tropismo tem a ver com crescimento. Então eles são fatores que mantêm, que estimulam o crescimento, mantêm aquela população de células. Então, além de fazer com que as gonadotrofinas os neurônios, as células gonadotrópicas secretem gonadotrofinas, o GNRH, os neurônios de GNRH, as células gonadotrópicas já são mais próximas das células endócrinas, mas, enfim, os neurônios de GNRH, além de estimularem elas a secretar seus produtos, eles também mantém elas saudáveis e vivas. Então, quando a gente falta por muito tempo com o estímulo correto, elas podem encolher, perder função e até morrer. Isso é um processo de atrofia, nesse caso. Você tem a atrofia celular, que é a morte da célula é um mecanismo específico de atrofia, que pode acontecer com a falta de estímulo, e você pode, por fim, ter uma atrofia mais macroscópica, a atrofia daquele órgão mesmo, daquele sistema. De qualquer modo, quando você chega num ponto de atrofia de uma parte importante do grupamento celular, pode ser que mesmo que você suspenda a testosterona, mesmo que ela caiu e os estímulos aqui retornem, pode ser que esse indivíduo aqui não esteja mais capaz de responder ou que ele nem esteja mais lá. E aí você pode chegar em um estado de inibição permanente do seu eixo hormonal, causando uma dependência do uso exógeno de testosterona, porque você não vai mais ter quem estimule a sua produção, ou ao menos de um estimulante exógeno que hoje já existe. E isso vai ser um tema para mais adiante. Isso é comum? Não. Isso é raro. Geralmente as pessoas se recuperam após suspender o uso da testosterona, mas depende muito. Já era um indivíduo que tinha um déficit grande? Então, ele não vai ficar melhor do que estava antes. O uso foi prolongado?
a chance de retornar é menor. A inibição foi uma inibição bastante forte ou tinha algum efeito residual presente durante o uso de testosterona? Se for uma inibição completa, a chance de uma atrofia também é maior, quanto maior o tempo. As pessoas me perguntam, Thales, se eu usar a testosterona XYZ, inibe o eixo, se eu usar em gel, se eu usar uma injeção assim, se eu usar em 15 dias, e se eu usar pelo nariz, existe. E se eu usar, inibe. Até a testosterona que você produz inibe o eixo, você viu lá. E quando você usa, você também inibe. Acredita-se, e já existem estudos mostrando que realmente uma inibição, por exemplo, do gel, que é por menos tempo, né, ele vai diariamente fazendo sua oscilação e o seu eixo ele tem um período de liberdade aqui, acredita-se que possa ser menos prejudicial. Muitas pessoas fazem o exame quando estão com os gel e detectam a presença das gonadotrofinas intacta. Mas isso não é algo comprovado ainda, é pesquisa de ponta. Cuidado, de novo, igual eu falei da outra vez, antes de criar tratamentos baseados nisso, porque existem muitas perguntas, existem mais perguntas do que respostas. A gente sabe que um exame ele é um ponto no tempo. A gente pode pegar isso aqui normal, mas isso aqui não diz nada pra gente sobre como estão esses ritmos. Eu desenho aqui os ritmos do GNRH e das quispeptinas, mas o próprio LH secretado aqui, ele tem o seu ritmo, que é dependente do GNRH, é bastante associado. É até uma medida indireta, porque medir o GNRH é muito difícil em humanos, não dá muito certo. Então a gente faz isso com o LH, a gente mensura o ritmo dele, e o ritmo dele pode estar interrompido. Você pega um exame de LH bonitinho, mas ele pode não estar funcionando no ritmo correto. E você viu como que o ritmo correto é crucial para o bom funcionamento de todos esses hormônios. Com LH não é diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente sabe que mesmo que a curto prazo, às vezes um gel possa não inibir tanto as gonadotrofinas, a longo prazo você está passando por um período aqui, longos períodos ao longo do dia de inibição do eixo hormonal. E isso pode causar alterações permanentes no seu circuito de regulação e no ritmo de liberação desses hormônios. Então é importante demais ter isso em mente e ter cuidado. Então, assim, a gente acredita, a gente tem motivos para acreditar, sim, que inibições mais prolongadas, pelo remédio que fica mais tempo no sangue, por exemplo, injetável, um implante, que o uso por mais tempo, por anos, que uma inibição mais potente, são piores para esse circuito, mas todas as testosteronas causam uma inibição fora daquela que é a nossa normal, do nosso ritmo interno endógeno, e todos eles podem causar uma alteração do ritmo hormonal, que a gente mostrou aqui, ou até um prejuízo na população dessas células, nos receptores, pode causar isso de forma permanente. Mas não é comum. É importante a gente ser claro, o objetivo não é fazer terrorismo, é informar. E eu vou deixar referências e alguns detalhes, alguns dados sobre a recuperação disso daqui mais à frente, nesse vídeo ainda. Mas eu só quero que você saiba o seguinte: o certo para qualquer pessoa que vai prescrever um tratamento desse é deixar claro para o paciente que existe sim um risco de uma inibição permanente. Não é comum, mas existe, porque é uma mudança muito grande no seu corpo. E você tem o direito de saber que as pesquisas atuais apontam que existe um risco, embora seja pequeno. E antes de utilizar um hormônio, você vai poder tomar essa decisão, considerar alternativas diante dessa informação. Um outro ponto sobre essa inibição, eu vou até voltar e mencionar de novo. Existem pessoas que vão usar os hormônios porque elas já têm uma deficiência grave de testosterona, outras têm uma deficiência leve, e a gente sabe que muita gente utiliza testosterona sem ter nenhuma deficiência. Primeira ilusão, e às vezes até propagada por profissionais. Em momento nenhum aqui na nossa explicação desses mecanismos você viu
eu dizer que a testosterona exógena que você usa melhora a sua produção. Você não tem nenhum motivo para acreditar isso, você não tem nenhuma evidência para acreditar isso, e você tem toda a evidência para acreditar o contrário. Então, eu já vi, muitas vezes, tá bem comum, prescrições de testosterona temporárias com o intuito de melhorar a produção. A pessoa fala, olha, você está com a testosterona mais ou menos, vamos fazer um ciclo, e aí a gente para ver se melhorou. Dessa explicação que a gente viu até agora, de tudo que você aprendeu, você já tem que ser capaz de concluir sozinho que isso não faz o menor sentido. Talvez, um caso bem raro em que a pessoa esteja prejudicada temporariamente por uma infecção, por algo, e que usar testosterona vai ser benéfico naquele momento agudo ali, porque geralmente é melhor só esperar a infecção passar, tratar aquilo ali, né, o fator mais grave, e depois a pessoa volta ao normal. Mas num caso raro, não estou conseguindo imaginar aqui, mas digamos que existe esse caso em que a pessoa vai ser beneficiada de usar testosterona para melhorar um prejuízo temporário que ela sofreu, para ela se sentir bem naquele período, e depois que o agente, digamos, a infecção for resolvida, ela vai suspender a testosterona e melhorar sozinha. Me parece muito estranho, complicado, mas é a única situação que eu conseguiria pensar que isso seja possível. Mas, de novo, diante de um paciente desse, eu provavelmente não passaria testosterona, eu buscaria resolver o problema agudo, temporário dele, e acreditaria que a testosterona melhoraria com o tempo. Se não melhorasse, depois dele estar saudável, aí eu conversaria com ele sobre tratamentos como esse aqui, que podem ser tratamentos a longo prazo, sem prazo para acabar. De qualquer modo, essa ideia de passar testosterona a rodo, com a ideia de fazer um ciclo temporário para melhorar a produção da pessoa, não é possível que depois de assistir todos esses vídeos aqui, qualquer pessoa acredite que isso faz sentido, porque não faz. O segundo ponto que eu ia dizer sobre essa questão, existem pessoas que tratam com testosterona, né, porque estão com deficiência maior, menor ou até sem deficiência. E como o seu eixo vai retornar depende muito disso, porque se ele não vai melhorar a produção durante o uso, o melhor caso você interrompa, a melhor situação que pode acontecer após interromper o uso de testosterona, durante o uso você vai estar com a testosterona mais alta, né, aqui devido à reposição. Mas interrompendo, a melhor coisa que pode acontecer é você voltar a como era antes. Porque você pensa, você passou esse tempo todo inibindo sua produção. E aí você parou de inibir ela. No melhor dos casos, ela vai se recuperar bem. Ela não foi estimulada, ela não aprendeu a produzir bem, melhor do que antes. Então, no melhor dos casos, você volta a ser como era. Então, se você tinha uma testosterona muito baixa, no melhor dos casos, você volta a ter ela muito baixa. Se você tinha ela muito boa e resolveu usar, no melhor dos casos, você volta a ter ela muito boa. Você pode ter algum grau de prejuízo, você pode ter um prejuízo total, que, como eu falei, é mais raro, mas é possível. Mas tudo isso você tem que ter em mente antes de fazer o uso, e todo profissional tem que explicar tudo isso para você toda vez. Eu explico para os pacientes toda vez como é que funciona e o que esperar, tá bom? Eu não estou falando aqui, ainda não chegamos no momento de falar de formas de estimular. Existem formas de estimular isso daqui, medicamentosas. Existem remédios que estimulam isso daqui. Como eu falei num outro vídeo, não são perfeitos, não conseguem blindar, não é possível blindar o eixo totalmente contra a inibição provocada pela testosterona exógena. Não é possível blindar perfeitamente, mas existem vários estímulos que podem ajudar antes, durante, depois o uso de uma testosterona. Isso é algo para ser visto mais adiante. Eu estou aqui falando só do efeito da testosterona. Você já viu que tem muitos detalhes falando só dela, então vamos continuar falando só dela. Ela sozinha vai inibir, não vai estimular. Você parando pode retornar, pode não retornar, tá bom? Agora eu quero mudar um pouquinho aqui de cenário e falar do testículo. Lembra que a testosterona tinha um papel na fertilidade? Eu não fiz aquele resumo à toa. Você vai perceber que eu fiz uma pequena mudança aqui no testículo. Vamos voltar lá para as células de Sertoli. Vamos observar que aqui o que eu fiz foi desenhei as barreiras, a barreira entre que a gente chama de hematotesticular, entre o sangue e o testículo. Desenhei algumas células, algumas veias, algumas artérias capilares, né, alguns vasos sanguíneos. E coloquei aqui a testosterona. Você tem aqui uma célula de Leydig na beiradinha aqui, certo?
e ela não está exatamente na mesma virada, né? Mas ela tem um ali também, e ela está produzindo testosterona, bastante testosterona. Isso aqui é um indivíduo normal. Quem está chegando aqui nessa célula de Leydig? LH. É fácil de lembrar porque começam com a mesma letra. O LH está chegando aqui e ela, em resposta, está fazendo testosterona. Parte dessa testosterona faz o quê? Eu já deixei até as setas aqui. Elas vão entrando pelos capilares, vão para os vasos sanguíneos. E aqui é porque aqui eu desenhei só os capilares arteriais. Temos capilares venosos, principalmente os venosos, é por onde ela vai entrar. Então ignora essa cor, finge que é um venoso. Ela vai entrar pelo capilar venoso, né, para retornar para o sangue, ok? Então a gente tem a testosterona que vai entrar pelos capilares e vai circular no seu organismo e vai fazer o quê? Vai chegar lá no LH, nas células gonadotrópicas, vai chegar lá nos neurônios que secretam GNRH e nos que secretam quispeptina e vai inibir essa galera. E também o que ela vai fazer, além disso? Vai fazer todo o efeito dela, né? Vai ajudar na massa muscular, vai ajudar na libido, vai fazer o papel da testosterona natural, endógena. Essa aqui é a testosterona endógena, tá? Endógena. Então, é assim que você estava antes de usar a testosterona. O que acontece? Ou não, você poderia ter uma deficiência, né? Mas esse indivíduo aqui não tem. O que acontece quando você utiliza a testosterona? Você tem isso aqui. Você tem uma inibição, nem sempre é total, ok? Mesmo que a gente tenha uma inibição das gonadotrofinas, né, do LH, às vezes a gente tem uma atividade residual aqui da célula de Leydig. Então, olha, ela está produzindo testosterona, tá bem aqui, ó, saindo dela. Mas não tem praticamente nenhum LH chegando aqui. Se tiver, é uma quantidade ínfima. Está saindo um pouquinho de testosterona aqui. E a testosterona, ela está vindo de onde? Lá do seu remédio. Se você passou um gel na pele, ela está entrando na pele, se distribuindo pela sua rede vascular, até chegar aqui. E se você fez a injeção, ela está num depósito intramuscular, penetra nos vasos sanguíneos que circundam o músculo, que estão lá dentro do músculo, e que vão circundar esse depósito, e se distribui pela rede sanguínea e vem parar aqui. Então a testosterona exógena está chegando pelas artérias, dessa vez realmente chegando, pode confiar na cor, ela está chegando pelas artérias, sendo distribuído pelos capilares arteriais para esse meio aqui. Mas veja bem, eu tenho uma determinada quantidade de testosterona que é saudável para o meu organismo. Eu não tenho como botar muito a mais, porque eu vou causar outros problemas. Então, a testosterona que vai chegar aqui é uma parte dessa testosterona que foi distribuída para todo o meu organismo, que eu utilizei como remédio, foi distribuída para todo o meu organismo. Uma parte chega aqui, uma fração. Essa fração também não vai ser absorvida 100% nessa região. Uma parte vai passar por aqui e a outra vai seguir em frente. Então aqui eu tenho uma pequena fração da testosterona que eu injetei, chegando na minha região, aqui no testículo, nessa região aqui, perto das células de Sertoli e também longe delas, no testículo inteiro. Veja bem, vamos voltar para o cenário anterior aqui. Anteriormente, eu também tenho uma necessidade de testosterona X. Se eu sou um indivíduo saudável, eu produzo essa quantidade. Só que eu produzo ela onde? No testículo. Eu tenho que produzir ela no testículo numa concentração grande o suficiente para que uma porção dela, que é a porção que vai passar por aqui, porque não é toda ela que passa também pelos capilares, né, e venosos lá e vai voltar para o nosso organismo. Uma parte dela que vai ser produzida e vai passar pelos capilares, essa parte tem que ser a mesma que eu preciso. A mesma que eu injetava lá para ter uma quantidade X, vamos botar 700, 800 nanogramas, vamos botar aqui igual do exame. Aqui, ó, 830 nanogramas por decilitro. Claro que isso não fica parado o tempo todo, isso oscila. Eu botei lá, eu queria 800 e poucos nanogramas, eu injetei antes. Agora eu preciso estar perto desses 800, só que eles estão saindo daqui. Então eu tenho que ter uma concentração muito grande para que uma porção pequena que vai entrar aqui nos capilares venosos e ser distribuída para o corpo corresponda a 800. Então você concorda comigo que eu tenho que ter testosterona para caramba aqui? Porque é só uma fração delas que vai corresponder àqueles 800. E mais, o testículo ele tem proteínas que prendem testosterona, tá?
Ou seja, eu preciso de uma concentração ainda maior para vencer, para encher essas proteínas e sobrar bastante para que o que sobra ainda entre nos capilares. A concentração tem que ser o suficiente para que ele entre nos capilares. O processo físico-químico, isso é necessário. Se tiver pouco, não vai entrar muito nos capilares. E seja o suficiente para atingir aquela quantidade que eu preciso. Então é muita. Geralmente a quantidade que tem no testículo de testosterona, produção endógena, fica em torno de 30 a 50 vezes a concentração do sangue no indivíduo com produção endógena própria normal. Então eu estou circulando lá 800 e tantos nanogramas por decilitro, a concentração no testículo está 30 vezes aquilo, 50 vezes aquilo. Quando eu uso a testosterona, você acha que eu tenho isso? Você acha que eu tenho 800 tantos lá circulando no meu sangue, um pedacinho disso vai passar aqui para dentro, e esse cara aqui está inibido, ou quase todo inibido? Você acha que vai passar tudo aquilo para cá? Então aqui eu vou ter uma concentração muito, 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 muito menor do que eu normalmente teria. E eu falei para você que a testosterona tem uma importância aqui na espermatogênese, ela também pode ajudar um pouco na saúde da própria célula de Sertoli. E lembra, mais um detalhe, lembra comigo que a gente tem uma barreira aqui, certo? A gente tem uma barreira hematotesticular aqui, que filtra o sangue. Então você ainda com uma concentração ainda menor de testosterona que tem que vencer essa barreira e atingir a célula de Sertoli e essa região aqui. Você acha que você vai conseguir essa mesma quantidade, a mesma quantidade que você tinha antes, com 50 vezes mais testosterona no testículo? Não. Então você tem uma redução drástica de testosterona intratesticular. Além de você fazer o quê? Vamos lembrar o que mais que ela faz? Inibição de FSH. Ou seja, os fatores necessários para a fertilidade estão todos em falta. E isso vai fazer com que a sua produção espermática, que a saúde dos espermatozoides, que a adesão deles nas células de Sertoli, tudo isso daqui fique prejudicado. Ok? A testosterona não é tão forte ao ponto de ser considerada um anticoncepcional. Ela não inibe a fertilidade com uma garantia tão grande que eu possa falar, não, todo mundo que usar vai ficar infértil. Você talvez conheça alguém que utilizou e teve filhos, eu certamente conheço, mas ela prejudica. Em cerca de 2, 3 meses de uso, a gente já sabe que quase metade dos indivíduos, 30%, podem já ter um prejuízo da qualidade e quantidade dos espermatozoides no exame. E cerca de 6 meses também, eu já vi outros estudos de 6 meses, e quando o tempo passa, a maioria deles vai ter um prejuízo. Esse prejuízo não é zerar o espermograma. Pode acontecer, mas a maioria não zera. Infelizmente ou felizmente, né, não dá pra gente nos estudos obrigar ninguém a engravidar, né, porque seria um teste mais confiável de fertilidade, é a pessoa tentar engravidar e conseguir ou não, mas não dá. Já acompanharam alguns casos assim e viram que também teve prejuízo na taxa de gravidez, mas acompanharam pessoas que já estavam tentando engravidar, né, então fica mais difícil da gente conseguir organizar um estudo assim. De qualquer modo, a gente tem que acompanhar essas pessoas e a maioria dos outros mensura o espermograma e nos 2 casos houve prejuízo. Então, outra coisa que é obrigatório de qualquer profissional falar, qualquer profissional é obrigado a falar isso para o seu paciente que está considerando o uso de testosterona, olha, existe uma chance real de prejudicar a sua fertilidade. E assim como a gente falou sobre o eixo hormonal, a fertilidade tende a se recuperar após suspender o uso, mas não é garantido. Existem medicamentos para estimular, para proteger a fertilidade durante o uso, estimular a fertilidade após o uso, mas eles não são perfeitos. O profissional que não fala isso, ele está deixando de dar uma informação crucial de algo que para muitas pessoas é um plano de vida, então não dá para brincar com isso daqui. Eu falei que eu deixaria algumas notas sobre a recuperação. Esses são os principais pontos que eu queria te mostrar sobre o eixo hormonal. Um último detalhe que eu posso mencionar aqui mesmo assim como a população de células gonadotrópicas produtoras de LH de FSH pode atrofiar, a população de células Leydig também pode atrofiar, de células de Sertoli. Então, dependendo do tempo de uso, toda aquela mesma questão, a gente pode chegar a um ponto de inatividade, de incapacidade do testículo recuperar sua função.
E a gente pode, no caso do testículo, ter uma atrofia visual. Muitas pessoas vão relatar que sentem que o testículo diminuiu, ficou mais macio, principalmente por redução de célula de Sertoli, que é a que compõe a maior parte do volume do testículo, tá? Mas pode ser pelas duas. Isso daqui incomoda algumas pessoas e não incomoda outras. Mas lembrando, a atrofia visual, ela demora mais do que a atrofia microscópica celular. Você pode começar já a ter uma perda importante e irreversível de função antes de ver essa diferença. Thales, é comum? Não, mesma coisa. Não é comum você ter uma perda irreversível, mas é possível. Tá? É possível. E outra, mesmo sendo reversível, ninguém falou que ia ser fácil, tá? Então, como é que é a recuperação do pós, né, do pós-uso? A gente começa a ver uma atividade das gonadotrofinas por volta de 3 a 6 meses após cessar o uso. Isso aqui depende da droga de escolha, tá? Se for, por exemplo, um destilato que fica muito tempo no sangue, pode levar mais tempo, pode levar 1 ano. Isso daqui, de qualquer modo, é uma média, tá? A maioria dos indivíduos vai estar recuperando nesse período, mas pode levar 1 ano, 2 anos, tá? De novo, depende de tudo aquilo, tempo de uso, dose, qual foi o fármaco específico escolhido, era um de duração longa, como é que aquele indivíduo respondia, ele tinha grandes picos, né? Aquela pessoa, ela ficava com a testosterona alta o tempo todo, com a mesma dose em relação a outra, né? Tudo isso importa. E como é que é a recuperação do espermograma? Por volta de 67% dos homens, se eu peguei certinho do estudo, tinha essa porcentagem pra gente, recupera em 3 a 6 meses, e quase todos em 24 meses. Quase todos. Pode ter um cara aí que 2 anos depois ainda está infértil, 3 anos, que nunca vai voltar. Eu já atendi paciente 7 anos depois, com a bloqueio aqui nessa parte de fertilidade. Eu não sei se nesse período de 7 anos eu atendi alguém, mas acho que não. Mas eu já vi casos de infertilidade causada por uso hormonal. É incomum, mas pode acontecer. Geralmente é reversível, mas a reversão pode demorar. Isso aqui, 3, 6 meses se sentindo um lixo, e pode levar 1 ano, 2 anos você se sentindo um lixo. Você pode ter uma recuperação desses níveis aqui, ó, essa recuperação que eu mostrei, mas pode refletir apenas um ponto. E pode ser que o ritmo esteja ainda alterado e que a pessoa, com isso daqui tudo bonitinho, ainda se sinta um lixo. E é muito frustrante para o paciente, para a pessoa que está lá, vê os exames, tá tudo bem, leva no médico, o médico fala, cara, tá tudo bem, e a pessoa fala, nossa, mas eu tô me sentindo um lixo. A pessoa começa a achar o quê? Que tá desenvolvendo uma depressão psicogênica mesmo, e vai se tratar com um psiquiatra. Às vezes é necessário mesmo, mas às vezes se a pessoa entendesse que ela ainda está num processo de recuperação, ela já ficaria mais tranquila. Novamente, existem medicamentos para ajudar com tudo isso daqui, toda essa recuperação, mas não são perfeitos. Existe medicamento para proteger os nossos amigos, os nossos produtores hormonais e reguladores hormonais, proteger, mas não são perfeitos. Então, é necessário entender que pode haver um bloqueio e é necessário que os profissionais sejam claros com isso. Eu geralmente falo em consultório tudo que eu estou falando aqui desse jeito, a verdade. O que tem de estudo é isso. Olha, é raro que tenha uma inibição permanente, mas pode acontecer. Não precisa mentir, não precisa fazer terrorismo. Eu também critico bastante o terrorismo de quem fica por aí dizendo que a pessoa fez uma injeção de testosterona e nunca mais vai ter filho. Nunca ouvi falar disso acontecer. Também não vou dizer que é impossível, mas nunca vi nenhum estudo que mostrasse isso e acho muito improvável. Muito terrorismo, né? Assim, você vai usar uma vez, vai ficar dependendo para sempre. Mas também ninguém usa uma vez, né? Você não vai ter um benefício de usar uma vez aquele remédio. Ele não foi feito para ser usado só uma vez. Ele foi feito para substituir uma produção hormonal que você precisa, da qual você precisa o tempo todo. Então, ele foi feito para usar por prazo indeterminado. E é isso que eu termino falando para os meus pacientes, eu termino falando para você. Se está considerando o uso de testosterona, tenha em mente que é um tratamento de prazo indeterminado, o qual, durante o uso, pode e vai causar alterações fisiológicas, e após o uso também pode causar alterações. Existem alternativas, nem todo mundo vai poder usar as alternativas. Tem gente que vai precisar disso aqui mesmo, tá? Isso aqui é um ótimo tratamento para quem precisa, não tenho absolutamente nada contra, tanto é que eu trato
trabalho com isso aqui. Então é um ótimo tratamento para quem precisa. Tem gente que vai precisar disso, tem gente que é melhor considerar as alternativas antes, tem gente que depois de considerar, de tentar um tratamento, um outro remédio estimulante pode não dar certo, vai cair aqui, mas vale a pena tentar para algumas pessoas porque existem consequências. E de todos os efeitos colaterais da testosterona que o pessoal tem medo, esse aqui é o que é mais importante de conhecer, porque os outros são riscos, geralmente são riscos pequenos, quando bem acompanhados podem ser administrados. Tem gente que não vai poder usar a testosterona por alguma contraindicação, que vai ser avaliada, mas se ela foi determinado que ela pode usar e está sendo bem avaliado, bem acompanhado, geralmente ela é bem segura. Agora isso daqui não é um risco, isso aqui é uma certeza, Que vai ficar infértil ou não é um risco, mas que vai atrapalhar o espermograma é uma certeza. Que vai ter inibição permanente do seu eixo hormonal é um risco baixo até, mas que vai ter uma inibição temporária e que esse temporário pode ser um tempo até longo é uma certeza. Então a gente está trabalhando com algo que todo mundo precisa saber. Mais uma vez, pode existir uma diferença entre diferentes preparações de testosterona, mas hoje o entendimento é que todas elas podem afetar isso aqui, independente de qual você quiser usar, se for proposto para você usar, você tem que considerar que isso aqui é importante em todas elas. Não dá para ficar tentando contornar, se esquivar ou se enganar. Por hoje, existem tratamentos para ajudar a prevenir, mas nenhum é perfeito. Não dá para se enganar. Mas, conhecendo os riscos, você aceitando esses riscos, então você pode combinar essas outras estratégias, modalidades de testosterona, outros medicamentos para tentar reduzir o risco. Aí sim, aí já é uma coisa prudente, você não está se enganando, você está conhecendo a informação, tomando uma decisão e fazendo o melhor para evitar o lado ruim. Isso aí já é uma prudência e não é um auto-engano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi 100% prático. A gente acaba que tem que ver teoria enquanto fala de prática de qualquer jeito, porque afinal de contas esses medicamentos mexem com algo que é invisível aos olhos, mas foi 100% prático, algo do dia a dia do consultório, e eu espero que tenha sido útil. Deixo claro que o objetivo desse vídeo é informativo. Eu não posso, por meio de um vídeo do YouTube, te dizer o que fazer. Por mais que eu me esforce para deixar uma informação completa, vai ter referência científica aí embaixo, pode sempre faltar uma coisa, por mais que eu me esforce. E mais, cada indivíduo é de um jeito, pode ser que tenha uma informação crucial sobre você que a gente não conseguiu abordar aqui e que pode causar um grande prejuízo, pode mudar totalmente o caminho do seu tratamento. Então, por favor, cuidado. Eu sempre falo, cuidado com conclusões precipitadas diante de evidências novas, cuidado com conclusões baseadas em mecanismos que não foram testados em seres humanos e cuidado com informações não individualizadas, como essa que eu estou fazendo aqui. Por favor, porque senão a gente vai pegar algo que é pelo bem, que é a informação que eu estou compartilhando pelo bem, e que vai acabar se tornando algo ruim. E talvez por isso que falte vídeos com boas informações profundas sobre tantos assuntos, né? A gente não acha quase nada de profundo aqui no Brasil, em português, ainda mais difícil, e quando se fala de saúde, mais difícil ainda de a gente achar informações completas, profundas e diretas, sem contornar o assunto em questão. Então, tenha cuidado com as informações que você está recebendo para que a gente possa continuar trazendo informações desse tipo cada vez mais, porque todos nós precisamos delas, tá bom? Consulte um médico, caso você não seja um, para que ele possa individualizar isso daqui para você, pelo seu bem. Muito obrigado por assistir. Eu peço que curta o vídeo, comente. Vamos seguir em frente porque esse bichinho aqui ainda vai ficar maior. Vamos lá.